Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um WEG Talks. Esse é o nosso módulo número 5, focado no setor sucroenergético. Eu sou a Laís, do marketing corporativo da WEG, e serei a moderadora desse módulo. Informo a todos que os nossos colaboradores estão seguindo as normas em relação ao Covid e se encontram em salas separadas. Iniciando esse módulo, chamamos o Carlos Eduardo Valenzi, nosso gerente do Centro de Negócios de Eficiência Energética, para dar as boas-vindas. Bom dia, Valenzi. Muito bom dia a todos. É um grande prazer estar recebendo todos vocês aqui no nosso quinto WEG Talks. Meu nome é Carlos Eduardo Valenzi, eu sou o gerente nacional de vendas técnicas e do CNE, o Centro de Negócios de Eficiência Energética. Hoje nós vamos abordar dois assuntos bastante importantes para o Grupo WEG, os motores e os acionamentos, diretamente relacionados no setor sucroenergético com vários equipamentos, e hoje nós vamos abordar uma família desses equipamentos: as caldeiras, a torre de resfriamento, as bombas, a centrífuga de açúcar, e também vamos falar de um case de automação no processo de vinhaça. Os nossos encontros WEG Talks acontecem todas as quartas-feiras, das 9 às 11 horas da manhã, e a gente tem como principal objetivo apresentar as nossas novas soluções, os nossos produtos para o setor sucroenergético. Agende nossas próximas reuniões. Vão ter mais dois WEG Talks, um no dia 28 de outubro e outro no dia 4 de novembro. Dia 28 de outubro nós vamos falar sobre soluções para o processo, envolvendo inteligentes. E no dia 4 de novembro, a parte de retrofit, ou seja, modernização de equipamentos, serviços e pinturas. Os eventos, os WEG Talks, é um evento com apoio da TGM, que faz parte do grupo WEG. A WEG é uma empresa nitidamente nacional, nós somos uma multinacional, e contamos com o apoio de vocês no dia a dia, para que priorizem e escolham os nossos produtos, ok? Então é um prazer estar com vocês. Divulguem o WEG Talks, utilize o QR Code para fazer as reservas e participação. É totalmente gratuito e eu tenho certeza que são os principais profissionais do mercado que vão apresentar essas soluções para vocês, tá ok? Contamos com vocês, é um grande prazer, sucesso a todos. Vamos em frente, então eu retorno agora com a Laís para dar continuidade ao nosso treinamento de hoje, tá ok? Um abraço a todos. Obrigada, Valenzi. Chamamos agora, para dar continuidade ao nosso módulo, com o tema centrífugas, Eduardo Constantino Ramos. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo, trabalho na WEG há 21 anos e trabalho atualmente com o setor sucroenergético no Brasil. Iremos falar sobre a aplicação de centrífugas de açúcar no segmento sucroenergético. Então, quais são as motivações para a gente analisar essa aplicação? Quais são os tipos de centrífugas existentes? Vamos falar um pouco melhor sobre a centrífuga automática e o seu ciclo de operação. Conceitos básicos de motores para aplicação em centrífugas de açúcares automáticas e qual é a linha que a WEG possui dedicada para esse tipo de aplicação, que é a linha W50. Então, primeiro ponto, qual é a motivação que faz com que a gente pense, né, qual é a melhor aplicação, qual é o melhor acionamento, qual é o melhor aproveitamento da centrífuga de açúcar, ok? Então, como motivação, eu mostro para vocês um gráfico, né, que o pessoal da AgriTrade compartilhou comigo, que mostra qual é o valor, né, do açúcar atual no mercado, certo? Comparado com o valor do etanol. Ou seja, colocar os dois na mesma base, qual é a diferença entre, né, vender o açúcar e vender o etanol? Ok? Hoje, nesse gráfico aqui, por exemplo, no canto esquerdo, canto direito inferior, é possível verificar que o açúcar, seja mercado interno, mercado externo, ele está em torno de R$ 92,00 a saca de 50 quilos, e o equivalente, né, o equivalente em etanol está em torno de R$ 60, R$ 70 o valor, né? Então, ou seja, avaliar essa aplicação e melhorar o seu desempenho, a sua confiabilidade, é o que a gente propõe a vocês com essa apresentação.
Então, quais são os tipos de centrífugas existentes numa usina, certo? Tem uma centrífuga automática e a centrífuga contínua. A centrífuga automática ela é responsável pela extração do açúcar da massa A, ou seja, é o açúcar comercial, o VHP, o cristal bruto, é o açúcar que vai ser comercializado pela usina. Ela separa o mel rico do mel pobre e tem uma variação de velocidade, que esse é o fundamental que a gente vai falar hoje com vocês. Já a centrífuga contínua, que a gente não vai dar ênfase depois, ela faz a extração do magma da massa B. Esse magma ele serve como base para a fabricação da massa A novamente, ou seja, essa base ela retorna ao processo para a produção da massa A que vai extrair o açúcar comercial. Ela separa o mel final, ou seja, o mel que vai para a parte de produção de etanol, ok? E nós estamos numa operação contínua, sem variação de velocidade, ou seja, não temos ali um equipamento que é muito exigido, como é o caso da centrífuga automática. Então, qual é o ciclo de operação de uma centrífuga automática, certo? Qual é a sua avaliação e o que é importante a gente estar avaliando para extrair o melhor desse equipamento e também garantir a sua confiabilidade? Nós temos vários tempos de operação durante um ciclo de centrifugação. Nós temos o T1, né, que é a aceleração para a carga, lavagem do cesto. O T2, que a gente faz a carga de açúcar, ou seja, não tem variação de velocidade. Então, por isso que a cor aqui é um pouquinho, né, o vermelho um pouquinho mais baixo, né. Depois nós temos o T3, que é a aceleração para a centrifugação, onde tem uma alta exigência de corrente, ou seja, uma alta exigência de conjugado torque do motor. Ele tem que entregar muito torque ao equipamento. Nós temos o T4, que é a região de centrifugação do açúcar. Então, nesse ponto, eu estou com o cesto, né, já na sua rotação nominal, eu consigo, e com isso a corrente exigida é inferior. Nós temos o T5, que é a desaceleração do cesto, já com açúcar, né, centrifugado, ou seja, novamente uma alta inércia e uma alta corrente, para que o motor consiga frear esse equipamento. Depois tem o T6, que é a descarga do açúcar. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês com esse gráfico, ok? Se formos analisar qual é o ponto de maior exigência do motor, nós temos o T3 e o T5. Com isso, nós precisamos avaliar, e se eu quiser melhorar a quantidade de ciclos, por exemplo, nós temos que avaliar em cima do T3 e o T5 novamente. Ou seja, o motor escolhido ele tem que ter capacidade de entregar o torque necessário para o equipamento nessas operações aqui. E quais seriam os conceitos básicos, então, de motores elétricos para centrífugas automáticas, né? Nós temos 3 conceitos básicos. Um deles é o conjugado acelerante. Qual é o conjugado entregue pelo motor, referenciado ao conjugado exigido pelo equipamento? Qual é a refrigeração de motores elétricos? Quando tem um regime de operação que eu tenho variação de velocidade, sobrecargas, como no nosso caso, na aceleração e desaceleração, né? Como é que é essa refrigeração do motor elétrico? É fundamental, porque eu tenho que ter uma constância na temperatura do motor. E qual é o coeficiente de segurança mecânico? Né? A centrífuga a gente sabe que é um equipamento que tem uma questão mecânica, né? Um esforços mecânicos elevados, novamente, né? Na aceleração e na desaceleração. Então, qual é o coeficiente de segurança mecânica que o motor deve possuir para atender essa aplicação? Então, sobre o conjugado acelerante, ok? O conjugado acelerante, ele é a diferença entre o conjugado do motor durante sua aceleração referenciado em relação ao conjugado acelerante, ou conjugado resistente da carga, que é essa curva aqui. Ou seja, todo esse trecho em azul, né? Ou seja, quanto maior o meu conjugado do motor, a minha curva do motor, melhor vai ser a aceleração do equipamento. Então, no caso da centrífuga, a gente pode dizer que, né, uma forma aproximada, que o conjugado acelerante do motor, ele é o conjugado máximo, ok? De acordo com a corrente do drive, em cima do conjugado resistente médio da centrífuga. Por que eu somente conjugado máximo, né? Que é esse ponto aqui. Porque como ele opera com essa frequência,
o inversor de frequência faz todo o trabalho de aceleração do motor. Então, eu só avalio até a curva de torque máximo. E qual seria o tempo de aceleração, okay? Em cima, referenciado ao conjugado acelerante? Ele é inverso, ou seja, quanto melhor meu conjugado acelerante, menor meu tempo de aceleração, ok? Isso é importante, porque se a gente falar em ciclagem de uma centrífuga, onde é que a gente consegue ganhar em processo? Onde é que a gente tem potencial para ganhar em processo? É justamente na aceleração e na desaceleração. A parte de centrifugação, a parte de carga, são tempos definidos. A gente tem pouca manobra para mexer. No entanto, se a gente quer melhorar o nosso processo, aumentar a produção, a gente tem que melhorar o conjugado acelerante e, com isso, reduzir o tempo de aceleração. Ok? E a parte de refrigeração? Aqui é um pouco mais complexo, né, que são simulações que a WEG realizou no desenvolvimento da linha W50 para aplicação em centrífugas. Então, aqui, a importância, né, da entrada de ar na defletora do motor, né, aqui uma simulação de um motor autoventilado, ok? E o quanto eu tenho de turbionamento, né, na região da defletora. Por isso, esse perfil da defletora, né, ela faz com que o ar entre aqui e seja corretamente direcionado para as aletas do motor. E também qual é a qualidade, qual é o projeto, né, qual é o detalhe das aletas desse motor. Então, ou seja, quanto mais aletas, quanto mais altas e quanto mais finas, maior a minha área de troca de calor. Ou seja, consigo aumentar a minha eficiência térmica do motor, fundamental para a centrífuga, certo? Porque eu tenho a região de sobrecarga, que é a aceleração e a desaceleração. Eu tenho, é fundamental que esse motor consiga dissipar essa energia desses períodos. Ou seja, a parte das aletas, o projeto das aletas, elas contribuem, e da defletora, eles contribuem para que o motor consiga efetuar a troca térmica durante os seus ciclos, e com isso tem uma certa estabilidade térmica durante a operação. E é um ponto fundamental, a parte térmica do motor, ok? E qual seria o coeficiente de segurança mecânico, né? Voltando um pouquinho ali, a parte das aletas, elas ajudam muito aqui também. Isso aqui é uma simulação de um motor em cima de centrífuga, né? Uma simulação que a WEG realizou, e a gente consegue entender aqui qual é o balanço do motor durante a aceleração da centrífuga e durante a sua desaceleração. Principalmente na aceleração. Quando a massa ela não está distribuída corretamente no cesto, eu tenho um balanço natural do equipamento, né? E o motor, por estar em cima e na ponta, digamos, em balanço, ele sofre, né, com essa aceleração, ok? Então, aqui é só para entender, né? A região azul não é região legal, não, tá? Muito pelo contrário. A região em vermelho é onde eu tenho maior deslocamento do equipamento na operação. Ou seja, qual é a região que eu tenho maior deslocamento em relação ao eixo principal. A região azul é onde tem o menor deslocamento. Mas devido a ter menor deslocamento, é a região onde tem maiores esforços mecânicos. Então, aqui do lado, uma simulação somente do motor, tá? Então, a gente entender. Então, a defletora, ela fica realmente em balanço, ela tem o seu movimento, o seu jogo, né? E a defletora, a região frontal do motor, onde está em azul aqui, é onde eu tenho maior esforço mecânico. Ou seja, a linha W50 tem essa vantagem também. O seu perfil de aletas, o seu projeto mecânico do flange e montagem dos parafusos, ela auxilia, certo? Nesse aumento da resistência mecânica do motor. É muito interessante esse quesito, porque evita a fadiga do equipamento e eventuais quebras. Pessoal, aqui coloquei um resumo de um escopo da linha W50 para centrífugas automáticas, né? Quem quiser tirar uma foto, fique à vontade. Então, quais são as potências, né? Entre 200 e 600 cavalos, motor de 8 polos, quais são as carcaças, 315 a 400. A limitação, a gente trabalha com mais de 440 volts, 60 Hz. Isolamento F, né? Então, e aqui tem dois vídeos, né? Tem um vídeo do YouTube que apresenta a linha W50, com esse projeto, e aqui embaixo um link para o catálogo da linha, onde vocês podem obter maiores informações. Esse vídeo é interessante, ele mostra bem a concepção do projeto e como foram valorizados alguns pontos, como a parte de troca térmica e a parte mecânica do motor.
Ok, pessoal? Só um pouquinho. Agora eu passo a palavra para o Otávio. Ele vai falar a parte de drives e acionamentos para centrífugas. Bom dia a todos, meu nome é Otávio Monteiro, trabalho na WEG Automação Drives e Controls há 17 anos no setor sucroenergético de alimentos e bebidas na área de aplicação e vendas. Bem, vou falar um pouquinho agora sobre o aspecto do acionamento, né? Inversor regenerativo, da nossa solução completa, motor, inversor e HMPLC, mostrar um pouco as nossas telas de monitoração e algumas vantagens de estar adquirindo o inversor da WEG regenerativo. Então, voltando um pouquinho ao ciclo, né, como já comentado, podemos aqui, né, observar 4 pontos aqui, né, que chamam a atenção. Que as máquinas, elas giram em alta velocidade, né, a grande parte de energia, como falado, é despendida na aceleração, realmente, necessitam de tempos de aceleração, né, para colocar carga, centrifugação, e tempo de frenagem muito curto, né, para que se obtenha uma quantidade de ciclos que assegure a produtividade, né. Temos aqui, basicamente, essas máquinas têm 25 a 30 ciclos por hora, né, e realmente é uma carga com alta inércia, né. Então, o inversor de frequência tem que fazer com que o motor acelere rapidamente e desacelere, né, por várias vezes em 1 hora. E qual o problema que teríamos associado se utilizarmos o inversor convencional, não pelo inversor, mas o tipo de inversor padrão, convencional? Teríamos 2 problemas. É porque a questão da frenagem, lembrando que todo motor, quando ele trabalha freando a carga, ele regenera energia de volta para o equipamento, né? Um subterfúgio utilizado seria uma frenagem, uma resistência reostática, porém seria antieconômico e inviável tecnicamente utilizar esse sistema subterfúgio para a aplicação de centrífugas de açúcar, né? E o outro problema gerado pelo inversor padrão são as harmônicas, né? Aqui tem um exemplo do inversor 6 pulsos, 12 pulsos, que consegue melhorar um pouco, mas como a potência ali das máquinas atua mais ou menos em 500 HP, a potência alta gera bastante harmônica, né, distorções na rede elétrica, ok? Para se resolver isso, temos aí, então, o inversor regenerativo, que vai, então, conseguir acelerar, desacelerar, resolver o problema da frenagem, da harmônica e também regenerar energia para a rede, né? E como ele faz isso? A diferença básica do inversor regenerativo para um inversor padrão está na parte de potência, em sua ponte retificadora. A ponte retificadora do inversor regenerativo também é de IGBT, assim como na saída. Ok? E a associação com o filtro também se faz essa geração e se elimina as harmônicas. Então, quando o motor está acelerando, ele está motorizando, veja aqui, se nós colocarmos um osciloscópio na entrada do inversor regenerativo, nós vemos aqui a senoide em azul da tensão e a corrente em fase com a tensão. Isso se divide repito, a ponte retificadora de alta eficiência bidirecional, que faz com que emula uma carga resistiva, então se elimina o fator de deslocamento, né, entre a corrente e a tensão, e também com uma baixa distorção harmônica, nós temos uma senoide aqui que é praticamente perfeita. Então aqui na parte trabalhando como motor motorizando, acelerando. Quando está desacelerando, na frenagem, o inversor regenerativo tem a capacidade dessa energia fazer com que ela retorne para a rede, ok? Então aqui, se colocarmos o osciloscópio na entrada do inversor, veremos uma senoide perfeita, e aqui defasado 180 graus, quer dizer que está regenerando, então a energia do motor volta para a rede, para a rede elétrica, tá? Através dessa tecnologia. Resolvida essa questão, só que um gráfico de potência por tempo, vemos que
como falamos, né, na aceleração, até a centrifugação, despende uma grande potência, seria essa área aqui, em vermelho, e a parte do ciclo negativo seria a regeneração, é o que retorna para a rede na frenagem, né? Então, aqui tem um exemplo de uma máquina de 1.500 quilos comparado com o motor da Lander, que, multipolar. Então, veja aqui, no caso do multipolar, você despende energia na aceleração e na desaceleração, né? E aqui você consegue também, olhando na questão do tempo, com uma 1.500 quilos, né, mais do que o dobro, com o motor inversor, você consegue fazer muitos mais ciclos, né? Aí é muito importante para a questão da produtividade. Aqui queria mostrar também, que já entrando na parte de HM-PLC, que a WEG tem a solução completa, né? Motor, inversor, PLC 300, com software aplicativo. Quando o cliente adquire essa solução completa, vem já com software aplicativo para aplicação de centrífugas automáticas, né? E a HM também, colorida, 7 polegadas, né, touchscreen, que vem com as telas já para monitoração, supervisionar a máquina, né, todos os status da máquina em si, tá? Aqui eu vou mostrar, só ilustrar aqui o funcionamento, né? Todos os sensores vão para o CDP, faz a carga, e a nossa CLP controla tranquilamente um ciclo, a máquina centrífuga de açúcar. Aqui mais um exemplo de telas de monitoração, né? Possível ver os status, como se a bandeja está aberta, com a porta aberta, se o mel está rico, está pobre, a parte da velocidade, que é importante para o usuário, o número de ciclos, a vibração. É tudo possível verificar na HM da WEG no nosso software aplicativo. E temos aqui a tabela dos ciclos, né? Podemos monitorar cada ciclo, qual foi o tempo de carga, centrifugação, descarga, né? É bem interessante, importante. Horas trabalhadas, né? E horas paradas também. Aí você consegue ter a monitoração diária. Gráficos, né? Por exemplo, da água, do vapor, mel, velocidade da máquina. Também é possível monitorar por gráficos. Histórico de alarmes, né? Tem a falha de comunicação, emergência, falha de comunicação com o PLC, todos o status de falha é possível ser verificado, e os eventos também que acontecem, tá? A partir da nossa solução. Aqui é só para mostrar um exemplo, aqui é uma centrífuga de 500 HP, com modular drive, que é um inversor in-book. Então essa aqui seria a parte onde fica, como eu falei, a parte que chama a Regenerative Brake, RB, onde fica a ponte edificadora com IGBTs, e aqui a parte de saída do drive, né, onde o chaveamento vai para o motor. É uma solução simples, aqui é o filtro, né, é um painel compacto que utilizamos aí nas centrífugas. Aqui fala um pouquinho qual a vantagem de estar se adquirindo o inversor da WEG, a solução da WEG, perdão. Nós temos muitas, né? Nós temos um posto avançado de assistência técnica na cidade de Ribeirão Preto, fica muito próximo às usinas, e isso faz com que as usinas não precisem ter peças sobressalentes, né? O produto é nacional, então nós temos todo esse atendimento, um atendimento exclusivo, com técnicos especializados, com alto know-how para fazer o startup. Temos inúmeras aplicações no mercado, tá? Ampla faixa de potência, podemos fazer um fabricor, um equipamento engenheirado, fazer de 17 até 2.000 amperes, se necessário, tá? E para o usuário, quando adquire o equipamento da WEG, vai um técnico que faz o startup, então isso dá uma grande tranquilidade para o começo da operação da máquina centrífuga. Ok? É isso que eu gostaria de estar falando. Repasso a palavra novamente para o Eduardo Constantino Ramos. Pessoal, então vamos continuar com o nosso WEG Talks. Agora nós vamos falar sobre a parte de caldeiras nas usinas.
Vamos lá, né? O que a gente vai conversar agora, né? Qual é o papel da caldeira numa usina? Quão importante ela é? Quais são os principais equipamentos que demandam atenção nessa parte da usina? Quais são os principais pontos de atenção na parte dos motores elétricos, ok? E quais são as linhas que a WEG possui, que a WEG disponibiliza para aplicação em caldeiras, para o 50 e HGF? Bom, o papel da caldeira na usina, ela tem a sua função, como todo mundo conhece, é a geração de vapor, seja para uso no processo, seja para uso em geração de energia. Quando tem a geração de energia, a gente pode ter limitação de processos, venda energia, e tem que trabalhar na parte de eficiência operacional, porque você consegue customizar o uso de bagaço, né, e tantos outros fatores. Então, a caldeira, ela é quase que o coração, né, de uma usina sucroenergética. Ela é quase que o coração, né, da usina. Ela é fundamental para a sua operação. Por isso que a gente coloca que as aplicações, os estudos, as avaliações e os acionamentos, elas são muito importantes, né? E quais são os principais equipamentos, então, para aplicação que a gente coloca como atenção, né, numa aplicação de caldeiras? São os ventiladores, exaustores e as bombas. Todos eles são toques parabólicos, né? Só que a parte de ventiladores e exaustores, a gente tem que ter um cuidado na questão da inércia, né? Então, depois o Otávio vai mostrar os drives, os acionamentos, mas assim, o que tem que ter um cuidado, né? Quando tem uma alta inércia, eu tenho que ter uma atenção no dimensionamento do motor para que consiga acelerar esse equipamento ou até ter um suporte de um ventilador, de um inversor de frequência, ok? E as bombas? Bom, as bombas, elas são quase que operação em rotação constante, mas elas têm um papel fundamental, né, que é a entrada de água na caldeira. E são aplicações que eu coloco para vocês que a gente tem que ter um bom dimensionamento do motor para que a gente não tenha surpresas na operação. Bom, e quais são então esses pontos, né? Quais são os principais pontos de atenção quando a gente monta uma especificação, né, quando um cliente procura a gente para o motor de caldeira? Quais são os pontos que a gente coloca como de atenção para a gente avaliar isso aí? Elevação de temperatura do motor. Não colocaria aqui como regra, mas é um cuidado muito importante que o motor que vai acionar esses equipamentos, ele tem uma elevação que permita uma folga térmica, né? Ou seja, elevação de 80 K, por exemplo, 80 kelvins, ok? Ela é interessante porque me faz com que o motor tenha uma folga térmica para momentos que a caldeira exigir tem uma variação no seu processo de operação, o motor tenha condições de suportar essa variação no processo, sem colocar em risco a operação da caldeira. Como falei antes, equipamentos com elevada inércia. É interessante a gente avaliar e cuidar no cálculo do motor e no dimensionamento do acionamento para que esses motores consigam acionar esses equipamentos de alta inércia e não corram o risco de um eventual desarme, por exemplo, eu não consiga partir novamente o equipamento porque o motor está com a sua temperatura elevada, o acionamento não permite uma partida suave. Então, assim, é um ponto de cuidado, ok? Acionamento por emissão de frequência. É interessante que a gente sempre coloque os motores aptos, né, a operar com emissão de frequência, estejam projetados para operar com emissão de frequência, porque a parte de isolamento, a parte de projeto térmico do motor vão estar todas adequadas para esse uso, né, do emissor de frequência. E outro ponto, qual é a temperatura, ok, de ambiente dos motores na caldeira? A gente tem que olhar a temperatura em vários pontos. Qual a temperatura no verão, né? Qual a temperatura no inverno, qual essa variação da temperatura no local. Então, ou seja, mapear essas informações te ajuda a ter um isolamento, né, um projeto elétrico, um projeto térmico do motor bem dimensionado.
Posições térmicas. Aqui é um ponto que a gente, todos os motores HGF W50 já saem com proteção térmica. Aqui eu botei um ponto que, por mais que a VEG coloque como padrão nessas linhas, é importante que as proteções sejam conectadas no seu sistema de supervisório do motor, né, no seu painel, para que a gente consiga acompanhar a temperatura do motor e a sua variação durante o processo, e com isso, lógico, né, prever, né, algum momento, alguma elevação de temperatura anormal do motor, e também ter ações em cima do equipamento do motor, né. Aqui coloquei uma proteção contra intempéries e o ambiente. Vamos ver, né, a temperatura ambiente é um fator ambiental. Quais seriam os outros fatores ambientais, né, que a gente pode ter nessa aplicação, né? Eu posso ter excesso de poeira, de bagaço, né, outros que possam surgir. Eu posso ter a questão de chuvas, né, águas, vapores. Então, quando a gente fala em temperatura, uma proteção contra intempéries, a gente quer dizer o seguinte, que o motor tem que estar projetado, produzido, para que ele suporte condições ambientais, né, da aplicação, e não venha esses fatores ambientais não coloquem em risco a operação do motor. Vou dar aqui um exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma região que o motor esteja uma região com excesso de vapor. O vapor, essa temperatura, ela vai entrar no motor, e eventualmente, quando o motor for desligado, uma entre-safra, por exemplo, essa água ela pode condensar. Condensando a água, eu posso ter corrosão interna no motor. Corrosão na tampa, na carcaça, mas o pior da corrosão seria no pacote de chapas. Essa corrosão, ela faz que curtos ocorram dentro do motor, que eu aumente algumas perdas no ferro e que eu coloque em risco o material isolante utilizado na produção do motor. Então, para essa solução, para esse problema, por exemplo, a VEG disponibiliza ao mercado a pintura interna anticorrosiva, que é a pintura epóxi. Então, assim, é interessante a gente mapear as condições operacionais, qual é a inércia, qual é a temperatura que eu quero de operação, né, produção térmica, e as condições ambientais, né, qual é a temperatura ambiente, vapores, água e sólidos, né, pois eles possam surgir no motor. Bom, e aqui eu tenho quais são as linhas que a VEG disponibiliza ao mercado. Aqui eu fiz um compilado das duas linhas, ok? Para ficar mais fácil, né? Eu sempre trabalho muito com a linha W50 e HGF para caldeiras, tá? Então, quais são as potências, né? A linha W50 vai de 125 cavalos a 1.500. Já a linha HGF vai até 3.800 cavalos. Motores 2 a 12 polos, perdão, que o 8 saiu. Carcaça 315 até 450. No caso da HGF, vai até 630. Tensões 380 a 6.600 volts, ok? Sai para o padrão IP55, mas a gente tem alternativas para IP56 e IP65. Autoventilado, mas também opções para ventilação forçada. Sai por padrão, né? PT100, 2 por fase, e 1 por mancal também, né? Esse aquecimento sai por padrão também no motor. O nível de direção é grau A, plano de pintura 214p e o dreno automático. Aqui eu tenho 2 QR Codes, né, para os catálogos dessas linhas, onde vocês podem obter mais informações. Então, eu tenho aqui da linha W50, ok? Então, lá vocês vão ter mais detalhes sobre a linha W50. E aqui eu tenho a linha HGF. Bom, pessoal, o que eu posso dizer é o seguinte, é importante que a gente faça um bom dimensionamento desses motores, porque a caldeira ela é fundamental na operação da usina. Então, o correto dimensionamento evita muita dor de cabeça na operação da caldeira. Agradecer a vocês por hoje e passo agora a palavra para o Otávio. Bom, então dando sequência agora pelo aspecto do inversor de frequência, vamos falar um pouquinho sobre o conjugado quadrático, que é algo em comum entre as cargas, o uso da frenagem reostática com inversores de frequência e da nossa nova Soft Start TS SW900, né?
e falar um pouquinho também sobre o dimensionamento quando se utiliza soft starter. Tá? Então, as aplicações foram já comentadas, né? As principais são a bomba de água na caldeira, a primeira coisa que se coloca na caldeira é a água, né? E os ventiladores, o ventilador primário, que sufra embaixo da grelha, e o secundário. E depois, formando os gases, são utilizados exaustores, os exaustores dependendo da caldeira, e é aí que nós vamos aplicar os inversores de frequência, né? Algo comum entre essas aplicações de bomba, ventiladores e exaustores, né? Bem colocado pelo Eduardo, elas possuem aí um conjugado resistente quadrático, né? O que significa isso? Quando se utilizarmos um inversor de frequência com motor de alto rendimento, ao se variar a velocidade, né, o torque ele reduz ao quadrado e a potência ao cubo, né? E isso conseguimos um grande benefício com isso, no tocante à eficiência energética, né? Aqui, se um controle de fluxo de ar sem variação de velocidade do motor, só com o damper, por exemplo, temos um desperdício de energia, entre outros, né? Então, o motor fica girando a sua potência máxima, mas você não está precisando daquele fluxo de ar. Então, se usa um damper para estar equalizando isso. Quando colocamos um inversor de frequência, uma rotação ideal, né? É possível variar a velocidade, controlar o fluxo de ar necessário e assim conseguimos uma economia de energia. Ok? Um questionamento que muito é feito quando da aplicação do inversor de frequência, aqui já o convencional, aplicação não e a necessidade da utilização da resistência e do módulo de frenagem, né? E diferente da centrífuga de açúcar, a carga tem uma grande inércia também, no caso dos ventiladores e exaustores, pode-se precisar para uma parada ou uma desaceleração com um tempo mais curto, tá? A resposta para essa pergunta, se se utiliza ou não uma frenagem reostática com resistência, quem determina é o fabricante da caldeira. Tá? Então, essa orientação, o fabricante da caldeira, que fez toda a engenharia do equipamento, vai poder nos indicar se precisamos usar a frenagem reostática, e a resistência ou não, tá, ok? Na solução. Você chamou a atenção, nós temos uma linha muito utilizada para nosso inversor CFW11, que ele é top de linha para essas aplicações, devido às grandes potências que essas aplicações exigem, né? Chamou a atenção aqui para esse inversor, que é o mais novo, é o Mecânica H, com 900 HP, até 900 HP. Vai de 1.141 amperes 380 a 480 e 703 amperes em 690. É o nosso inversor top de linha, bastante utilizado para essa aplicação. Ok? Passando dessa potência de 900 HP, nós temos o Modular Drive, um equipamento muito utilizado para acionamento de terno de moenda. E ele é modular porque são books, né? Cada book parece um livro, cada book desse tem 500 cavalos. Então, podemos até associar 5 books, ficando com 2.500 cavalos de potência, em baixa tensão. Então, aqui tem um exemplo de um inversor de 1.000 cavalos, que é a coluna de entrada com proteção, disjuntor da VEG, né? E aqui a parte de potência. Esse aqui é o book retificador, 500 cavalos mais 500, totalizando 1.000 cavalos aqui, ok? Um inversor extremamente compacto, para quem já tem uma sala com pouco espaço, ou para quem está pensando em novos projetos e não despender dinheiro aí com a parte civil, ok? Falar um pouquinho da Soft Starter. Hoje nós estamos com a nova linha de Soft Starter até 1.400 amperes, né? Uma gama completa aí de corrente. E diferentemente, nós temos um
chamar a atenção que nós temos um software de dimensionamento no nosso site, que é o CW 4.0, onde ele vai, muito simples, tem várias telas, você vai colocando os primeiros dados nominais do motor, aqui no caso são os dados da aplicação, número de partidas, alguns detalhes, e você vai avançando, no final ele te indica qual é a chave, certo? E eu queria deixar aqui uma dica, um detalhe, se há às vezes pode ter uma partida reserva para um ventilador e usar um inversor de frequência, né? Para um inversor de frequência, a partida de bombas e ventiladores, podemos dizer que é tranquilo, mas para soft start, devido, por exemplo, e soft start para bomba também é tranquilo, dimensionamento, diria que é 1 para 1. Se não considerar o fator de serviço, por exemplo, 100 amperes um motor, 100 amperes uma soft start para uma bomba, inversor funciona tranquilamente. Agora, quando falamos com ventiladores, apesar do torque ele ser quadrático, devido às pás, né, tem um momento de inércia muito alto, né? Então, nós temos que fazer uma análise exatamente aqui da inércia, momento de inércia no eixo do motor efetivamente, que para se colocar aqui no software. O software ele estima alguns, mas quando tem ventiladores, tem um detalhe interessante, né? Então, você pode ter uma polia, aqui por exemplo, que é o ventilador, aqui é o motor, você pode ter uma polia redutora, e então para se determinar a inércia de carga referida ao eixo do motor, é necessário fazer um pequeno cálculo, né? Precisamos saber aqui o momento de inércia da carga, perdão, depois a divisão da rotação, relação da divisão da rotação da carga pela rotação do motor ao quadrado. Aí nós achamos o momento de inércia referido ao eixo do motor. Você pode ficar questionando onde eu consigo esses dados, né? Sempre a folha de dados do ventilador possui todos esses dados. O motor que está sendo acionado, o momento de inércia da carga, vocês já dão um GD2, né? Que é um dado importante também. E aí depois calculado isso, inserimos o valor aqui no nosso software com bastante segurança e ele vai ajudar a determinar a chave soft starter para aplicação, ok? Aqui eu vou mostrar alguns detalhes da chave. Não temos áudio, certo? Uma chave que está com uma RGM fantástica, bar graph, alfanumérica, comparativo entre as partidas, bypass incorporado, partiu o motor, toda a parte de potência fica mais no circuito, aumentando a vida útil do produto, como eu falei, um display gráfico. Todos os nossos produtos já vêm com o que pede a IHM já é contemplada, não é acessório. A tecla Help, você não precisa ficar com o manual, com a IHM você consegue visualizar os parâmetros e pedir ajuda se necessário para a configuração. Essa questão de 2 modos é interessante, você pode colocar um módulo de comunicação e, por exemplo, um módulo de controle de temperatura do motor, PT100. Ela controla também a temperatura do motor. Comunicação Bluetooth. Ela também possui um mini CLP incorporado. Esse software gratuitamente é baixado no site da VEG. Aí fica demonstrada a nossa nova linha de soft starter até 1.400 amperes. Assim eu termino a minha
parte e repasso a palavra. Obrigado. Chamamos agora, para dar continuidade ao nosso módulo, o Gustavo Godoy, que vai falar sobre torres de resfriamento. Bom dia, Godoy. Como eu estava falando, meu nome é Godoy, eu trabalho na WEG há 20 anos. Atualmente trabalho no departamento, no Centro de Negócios de Eficiência Energética, é um departamento da WEG direcionado em todos os assuntos relacionados à eficiência energética, independente de qual produto WEG nós estamos falando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí a organização do evento, do marketing, né, da WEG e da TGM, e também eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, tá, de estar assistindo esse evento online, e também a sua disponibilidade de você que vai estar assistindo pelo nosso canal no YouTube posteriormente, tá ok? Aqui um pouquinho do que a gente vai falar nos próximos minutos. Então, da realidade hoje na indústria sucroenergética, onde a gente pode atuar, em termos de eficiência, os índices de rendimento dos motores elétricos, e duas aplicações sobre torre de resfriamento, que são muito comuns na indústria sucroenergética. Vamos lá, pessoal. O que é eficiência energética? Tá? Muito se debate, muito se fala, nas cadeiras universitárias e dos cursos técnicos também é debatido, e eficiência nada mais é do que você alcançar, você ter o mesmo resultado gastando menos energia, e é o que a maioria das indústrias procura ou deveria procurar, buscar isso, tá? Por quê? Porque além da própria economia da energia, isso vai estar se refletindo aonde? Num produto mais competitivo, que essa indústria vai estar propiciando ao consumidor, ao mercado. E ela vai também estar ela vai estar trazendo essa competitividade para a operação dela, tá? Por isso que a gente dá tanta importância a esse tema aqui dentro da WEG, tá? Falando um pouquinho, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, né? Um exemplo aí para tentar aproximar esse tema da eficiência do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente pegou aqui, se você imagina fazer um trajeto de Sertãozinho, lá da Fenasucro, que infelizmente esse ano não pôde ser realizada, da forma como todos nós estamos acostumados, e imagina você fazer esse trajeto até Aparecida, aí dá perto de 500 quilômetros, e você tem a opção de fazer esse trajeto com um carro, um Fusca aí da década de 70, ou de um carro atual de 2019. Isso daqui são dados que eu peguei de um site especializado em carro, e são dados teóricos. Por que eu digo dados teóricos? Porque a gente sabe que o Fusca ali de 74, ele vai estar já meio baleado, né, pessoal? Mas, enfim, se você fizer esse trajeto com o Fusca, você, pela capacidade do tanque dele, que é menor do que um Up, inevitavelmente, você vai fazer uma parada. E o teu consumo de gasolina vai ser maior. Já com Up, não. Você tem a opção, a possibilidade de fazer esse trajeto numa tocada só, tá? Então, assim, vamos trazer essa experiência para o nosso mundo aqui da indústria, das usinas, tá? Será que não se aplicaria ao nosso mundo essa comparação? Que comparação vocês fariam no seu dia a dia? Ou seja, a gente modernizando, optando por fazer esse trajeto com um carro atual, ou seja, se a gente optar por trabalhar com um motor elétrico, vamos falar do motor atual, você vai ter uma economia de energia, você vai ter uma disponibilidade maior, não só da aplicação, mas da sua planta.
e você vai ter ela mais confiável, tá? Então, assim, o que a gente costuma falar aqui no nosso dia a dia, tá? E é o que a gente procura também sensibilizar a todos. É o quê? O tema da eficiência, ele não caminha por si só, ele caminha atrelado à operação da indústria, à operação das fábricas, da operação das usinas, para deixar elas mais disponíveis e mais confiáveis. E isso vai trazer uma maior competitividade para a indústria. E aqui são os exemplos dos nossos Fuscas de 74, que a gente enxerga, tá? Isso é comum, tá? Isso não é foto de internet, isso é foto de visitas, tá? E vocês que estão assistindo, vocês sabem que isso é a realidade que a gente encontra hoje. Claro, não é uma realidade 100%, mas em muitos casos nós vemos esta realidade, tá? Voltando um pouquinho, esse motor, ele vai tocar essa bomba de caldo, essa irrigação? Vai tocar, claro que vai. Mas a que custo vai ser isso? Então é isso que a gente procura despertar, colocar essa pulga atrás da orelha. Por quê? Porque isso está afetando a indústria, tá? Isso está afetando a competitividade. E será que a indústria brasileira está competitiva em níveis mundiais? Isso a gente sabe que não, tá? Isso a gente tem visto em estudos, tá? E a indústria brasileira, ela gasta muita energia. E a energia, apesar de ser uma matriz, nós termos uma matriz energética larga, ela ainda é cara, o quilowatt, a tarifa. E isso afeta a competitividade da indústria. Bom, vamos falar agora um pouquinho de notícia boa, pessoal. As notícias boas, quais são? Os motores, eles são os maiores consumidores de uma indústria. Isso é comprovado por uma terceira parte, vamos chamar assim. Tem estudos do próprio Procel, que colocam o seguinte, que 68% da energia utilizada na indústria, ela é consumida por motores. Então, assim, cabe a reflexão, será que a gente coloca nos motores a nossa força para fazer eficiência, ou vamos colocar força numa iluminação que é mais tranquila? Pessoal, eu não querendo polemizar, mas já polemizando, a gente precisa mudar esse conceito do que é fazer eficiência, tá? Então tá aí, um primeiro dado, os motores são os maiores consumidores. Um segundo, o parque instalado, ele é antigo. Há estudos da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, que traz que o parque instalado, ele gira em torno de 20 anos. Só que no nosso segmento, a gente sabe que é comum ter motores de 30, 40 anos. E 30 anos, quando a gente fala 30 anos, não é tão longe. 30 anos é um motor de 1990, pessoal. E isso tem muito motor, tá? E, então, um segundo ponto, o parque instalado antigo. E uma terceira notícia, qual que é uma terceira notícia boa? A evolução dos materiais, a evolução dos equipamentos, a evolução dos motores, que o Eduardo bem colocou, a evolução dos inversores de frequência, que o Otávio também bem colocou na apresentação dele. Então, assim, a gente já está com a faca e o queijo na mão para trabalhar esse tema de eficiência energética. Com relação aos motores elétricos, nós temos 3 principais linhas de trabalho. Uma primeira, que é a substituição dos motores, uma segunda, que é o redimensionamento, e uma terceira, que é a automação. A primeira linha de trabalho, ela vai ao encontro do quê? De trocar um motor de 100 cavalos de 1990 por um novo de 100 cavalos, mesma potência. Ou seja, essa economia ela vai estar atrelada na diferença de tecnologia, tá? E de rendimento do motor, e também através dos reparos que esse motor antigo foi sofrendo ao longo dos anos, tá? Porque a cada rebobinamento há uma perda no rebobinamento, há uma perda de rendimento do motor, tá?
A segunda linha de trabalho é o redimensionamento, então é você avaliar se aquele motor da bomba, que é um motor de 100 cavalos, será que não deveria ser um motor de 75? Ele está lá por conta de alguma emergência, de alguma urgência que surgiu o ano retrasado e por lá ficou? Então, esse é um outro trabalho, ele envolve um pouquinho mais de cuidado para a gente avaliar a partida do motor, tá? E uma terceira linha de trabalho é a automação. Então, você empregar o inversor de frequência nas aplicações possíveis, propiciando uma economia de energia que gira em torno aí até de 60%, tá? No ganho direto, nós temos uma economia média de 9%, que pode chegar tranquilamente aí a 16%, 17%, quando a gente fala em motores de 30, 40 anos, tá? O alcance desses motores, então, as aplicações onde tem o uso de partida direta, o alcance é maior, está em torno de 70%, e onde a gente pode empregar automação, gira em um pouco mais de 20%, dependendo da indústria, tá? Aqui um pouquinho de legislação, o que a gente quer trazer para vocês? É a evolução nas portarias, nas leis, nos decretos que os ministérios do nosso governo ele tem lançado ao longo dos anos. O que eu quero chamar atenção aqui é o pioneirismo da WEG, tá? Por que eu quero dizer o pioneirismo da WEG? Antes de 2001, lá em 89, a WEG já fabricava motores de alto rendimento, o famoso motor verdinho, tá? Quando nem existia legislação no Brasil e em outros países do mundo, também não existia legislação, a WEG já estava trabalhando motores com níveis de rendimento superior de uma forma a caminhar junto com esse assunto da eficiência energética, tá? E daí, em 2001, foi promulgada uma lei em que estabeleceu o alto rendimento, o rendimento standard como um nível de rendimento mínimo de mercado, e essa régua, ela foi subindo ao longo dos anos, e chegou o ano passado, onde entrou em vigor no segundo semestre de 2019, que o menor nível de rendimento para motores comercializados, fabricados e importados no Brasil, eles deveriam atender um rendimento IR3. O que é IR3? É uma nomenclatura, é um nome da WEG? Não. É uma nomenclatura estabelecida pela ABNT, que quer dizer índice de rendimento. E à medida que vai subindo esse número, o rendimento vai também aumentando. A WEG, dando sequência a todo esse pioneirismo, a WEG já tem o motor IR4, que é o Super Premium, que é o motor de indução. Ela, lá no começo dos anos 2000, ela lançou o motor de imã, que também atendia o nível de rendimento IR4. Em 2014 foi lançado o IR5, também de imã, tá? Fazendo um cruzamento das informações entre o que se estabelece na norma, na legislação, e o que a WEG pode te propiciar em termos de motores elétricos, o IR1, hoje, ele não é mais permitido, exceto para motores à prova de explosão. A lei, ela não vigora sobre o motor à prova de explosão. E também numa potência baixa de 0,12 CV e motores de dupla velocidade. Então, a WEG continua fabricando o IR1. Nos trabalhos de eficiência energética, nós já podemos migrar também esses motores de área classificada para o IR2. Então, no rendimento IR2, nós temos todos os motores de área classificada à prova de explosão, seja para gás, seja para pó, ou poeira explosiva. No rendimento IR3, nós temos todas as linhas disponíveis, tá? Indo até 500 cavalos,
Nós temos o IR4 Super Premium também, em uma grande gama de produtos, numa grande gama de motores, e, finalmente, no motor IR5 Ultra Premium, que é exclusivamente para os motores de ímã, que ele é um sistema. Então, por que é um sistema? Porque o motor ele trabalha com inversor de frequência, com CFW11. A gente vai trazer um pouquinho na solução Cooling Tower. Esse slide a gente quer demonstrar o seguinte. Apesar do motor, o que eu quero mostrar assim, a evolução no rendimento do motor em termos percentuais e a importância de se trabalhar a eficiência não só naquele equipamento novo, mas na sua base instalada. Por quê? Se a gente pegar aqui um rendimento IR3 desse motor de 60 cavalos, ele está com 95. Olha a diferença dele para um motor de 1990. São 5 pontos percentuais. E se a gente fizer um cálculo do consumo de energia desse motor de 1990, ele vai dar, em meio ano, você vai conseguir, em meio ano de consumo de energia elétrica, ele vai ser metade, aliás, em um ano, ele vai ser metade do valor de um motor novo. Ou seja, em 2 anos, você teria um payback para trocando esse motor da década de 90 para um IR3, tá? Então, o consumo desse motor, ele é gritante, tá? Ele realmente, ele tem uma diferença muito grande, tá? Apesar de você enxergar normalmente a gente enxerga o rendimento na folha de dados, só 5 pontos percentuais, mas a gente tem que enxergar o filme todo, não só a fotografia. Então, qual que é o filme? É o ano inteiro, 2 anos de consumo. Então, imagina, em 2 anos de consumo, você vai conseguir pagar um motor novo, tá? E como a gente pode fazer eficiência energética? Quais são os passos, os 3 passos, né, básicos? É a identificação de oportunidades, que a gente já comentou no comecinho. Então, existem inúmeras aplicações, inúmeros motores antigos, né? Os alvos dos nossos estudos são motores antigos, motores de uso intenso e que foram já reparados, rebobinados diversas vezes. Por quê? Porque esses rebobinamentos eles vão defasando cada vez mais o rendimento que já está desatualizado. A análise de informações é um segundo passo, e um terceiro é realmente partir para a compra e para a implantação do motor, a instalação do motor na indústria. Falando um pouquinho desse segundo passo, que é a análise de informações, a WEG já há pouco mais de 5 anos, ela desenvolveu o quê? Aqui está o link, ela desenvolveu um simulador, tá? Um simulador de economia de energia, que a gente chama de SI+, ou SE+. Então, lá, ele é gratuito, ele está no site da WEG, e lá você pode simular tanto a troca de um motor novo por um usado, você pode simular a troca de um motor novo por um que está queimado. Então, e é muito intuitivo, pessoal, é muito simples de usar, é uma plataforma muito amigável, tá? Um pouquinho do case de torre de resfriamento, que é muito comum na indústria e principalmente nas usinas, na indústria sucroenergética. Então, a solução da WEG para essa aplicação qual é? É a utilização, trocar o motor antigo por um motor premium, que é o IR3, ou um super premium, que é o IR4, o uso do inversor de frequência e um sensor de temperatura que vai aqui na bacia da piscina. E qual que é o princípio de funcionamento? É a modulação da velocidade do motor do ventilador que está lá em cima, de acordo com a temperatura daqui da piscina, tá? Aqui vai ter uma animação para ficar mais simples. Então, por exemplo,
Aqui um motor antigo, rendimento estándar, lá de 1990. Ele está trabalhando a 60 Hz. A temperatura na piscina está 32. Agora chegou a noite, ou no outono, no inverno, caiu um pouquinho a temperatura. O motor, ele está lá. Que nem o Otávio bem colocou na apresentação dele, está desperdiçando energia. E isso a gente sabe que acontece. Isso é comum, tá? Qual que é a solução da WEG? É fazer a troca do motor, ou seja, atualizar ele, né, tecnologicamente, e aplicar um inversor de frequência. Normalmente a gente usa o CFW701, que é um inversor dedicado para refrigeração e aquecimento, o segmento que a gente denomina HVAC, que isso inclui as torres de resfriamento. Esse inversor, ele que vai, abaixou a temperatura, o sensor de temperatura vai mandar um sinal para o inversor, e o inversor, ele que vai fazer a inteligência de diminuir a velocidade do motor de acordo com essa temperatura, e esses parâmetros você pode setar ele no inversor de frequência CFW701, tá? Então, isso é uma torre inteligente, tá? Aqui tem um gráfico que demonstra, é uma torre pequena, mas ela demonstra bem, você está com, independente da temperatura, você tem um relativo platô no consumo de energia. E aplicando um motor IR4, é um case real esse daqui, aplicando o motor IR4 com o CFW701, quando cai a temperatura, o inversor ele manda um sinal para o sensor de temperatura manda um sinal para o inversor, que o inversor vai comandar a velocidade do motor. É uma aplicação simples, tem um PID desenvolvido exclusivamente para a solução de torre de resfriamento, foi desenvolvido aqui pela WEG. E aqui são informações gerais, tá? A gente fala do 701 porque ela abrange um grande range de potências das torres, tá? A gente sabe que na usina tem torres grandes, 200, 250, 300 cavalos, e nesses casos de potências acima de 175 cavalos, a gente já entra com o CFW11, que foi apresentado anteriormente. Falando um pouquinho do próximo case, que também é torre de resfriamento, mas daí já é a Ferrari dos cases, tá? É a Ferrari dos motores. Assim como o CFW11 é a Ferrari dos inversores. O que é? É o motor que a gente chama Cooling Tower Direct Drive. Por quê? Cooling Tower porque é uma solução de torre de resfriamento, e Direct Drive por quê? Porque esse motor ele vai ser acoplado direto na hélice, tá? Isso é um case real também. Essa solução, ela envolve, é um sistema que envolve não só o motor, mas o motor e o inversor de frequência CFW11, tá? O inversor, ele tem parâmetros exclusivos para comandar a inteligência do motor de ímã, tá? E o que trata-se basicamente, o que trata essa solução Cooling Tower Direct Drive? É trocar a solução convencional, motor, cardan, redutor, por uma solução que é o Direct Drive, é um motor de ímã, tá? Essa é uma solução engenheirada, tá, pessoal? São motores, não são motores que a gente chama de prateleira, são motores engenheirados, mas tranquilamente especificados pela WEG, tá, por nós. Temos cases já instalados, inclusive na indústria de sucro energética. Temos cases na indústria papeleira, na indústria de mineração. Então, é um case dominado e consolidado por nós, tá? Aqui é uma comparação do sistema convencional com o novo sistema, que é o Cooling Tower, o motor de ímã. Aqui são algumas fotos do startup do primeiro case que teve numa indústria papeleira, tá? E o que acontece? São empresas, além da WEG, de participar desse desenvolvimento e dessa instalação, tem a participação de empresas especializadas em retrofitar torres. Por quê?
aproveita-se essa parada para fazer a troca, geralmente para fazer a troca das pás, que muitas vezes estão com o ângulo aqui de ataque já defasados, o material da pá também já está defasado, e faz uma atualização para fazer uma eficiência por completo, uma eficiência sistêmica na torre, tá? E por fim eu trago aqui esse case, que é um case real também, do Cooling Tower. Foi trocado um motor de 40 cavalos numa torre, a gente especificamos um motor para trabalhar numa melhor faixa de carregamento, ou seja, numa melhor faixa da curva de rendimento do motor, e obtivemos uma economia de 53%, tá? É uma economia muito alta, tá? O valor envolvido, ele é mais... tem um incremento um pouquinho maior por conta do inversor e também por conta do tipo do motor, mas isso nada se compara à economia que esse motor, essa solução vai propiciar, tá, pessoal? Bom, encerro aqui a minha parte e, novamente, obrigado pela disponibilidade de todos vocês. Obrigada, Godoy. Para o nosso último tema, chamamos o Guilherme Valerini, da V2Com, para falar sobre um case na área de automação do processo de vinhaça. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Estão visualizando? Estamos sim. Show de bola, excelente. Bom dia. Meu nome é Guilherme Valerini, sou responsável hoje por vendas e desenvolvimento de negócio na V2Com, que é uma empresa especializada em IoT e soluções completas para o segmento aí de soluções de telemedição. Nós já atuamos há quase 20 anos no segmento e esse mês estamos completando um ano pertencente ao Grupo WEG. A ideia hoje é estar batendo um papo com vocês para contar um pouquinho, compartilhar um case sobre a automação do processo de vinhaça dentro das usinas e, obviamente, expandindo até o canavial, onde nós podemos estar mostrando toda essa composição da solução, tanto na parte indoor quanto outdoor, e quais os potenciais de digitalização das soluções ao longo do tempo. Então, maravilha. Então, como eu comentei, nós vamos falar um pouquinho, vamos começar. Primeiro eu vou dar uma passada geral sobre o que é o processo de vinhaça hoje, como que ela é produzida, como que ela retorna ao campo, quais são os principais problemas nessa operação hoje, e quais as soluções e desafios tecnológicos nós enfrentamos, e terminando com um resultado real e econômico do retorno desse projeto. Então, iniciando, basicamente, a vinhaça. A vinhaça é um subproduto da geração do álcool nas usinas. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, a cada 12 a 18 litros de vinhaça, gera 1 litro de álcool. Então, a vinhaça é um material extremamente rico, principalmente em nitrogênio, fósforo e potássio, que ele precisa retornar ao campo para as próximas, para uma fértil irrigação para as próximas produções. Então, esse é o principal intuito da vinhaça. A vinhaça transporta do campo para a usina esse álcool e ela precisa retornar com esses nutrientes para o campo. Como isso é feito hoje? Basicamente é feito com casas, o que é chamado casas de bombas. Então, essas casas bombeiam a vinhaça de um local para o outro, permitindo que ela retorne ao campo. Só para vocês terem uma ideia do processo como um todo. A vinhaça sai da usina a aproximadamente 90 graus Celsius. Então, ela sai muito quente logo depois do processo. Ela saindo da usina, ela segue diretamente para resfriadores e elas são armazenadas em tanques no solo, tanques expostos, onde ela tem que ser resfriada e armazenada. Esses tanques possuem mantas para proteger, porque esse material não pode ser absorvido pelo solo. Se ele jogar diretamente em alta concentração no solo, ele pode vir a contaminar o solo, e principalmente se tivermos rios próximos, ele pode contaminar o lençol freático.
Então, ele é bastante controlado e é bastante sensível os locais para onde você pode usá-lo para a fertirrigação. Essa substância sai hoje, a vinhaça sai hoje das usinas em torno dos 100 graus, são resfriadas, vão para esses tanques, e esses tanques são bombeados por casas de bombas até o campo para irrigação. Como que é esse processo hoje? Esse processo hoje é 100% manual, 100%. Hoje existe um operador, imagina que existem operadores nessas casas de bombas, onde a função exclusiva deles é ficar disponível em um rádio. E existe um operador na usina. Esse operador / supervisor na usina. Esse supervisor fica monitorando visualmente um hidrômetro e um sensor de temperatura. Então, ele sabe a temperatura e a vazão que a usina está produzindo. Todo esse material, conforme essa informação que ele olha num display, ele liga para os operadores, e os operadores nas casas de bomba, basicamente, ligam ou desligam, eles aumentam ou diminuem a capacidade, tanto dos resfriadores, quanto dos motores para bombeamento. Então, imagine que são operadores que ficam parados nas casas de bomba, único e exclusivamente aguardando chamadas no rádio desse supervisor da usina, que tem 2 parâmetros, ele olha vazão e temperatura, para decidir os bombeamentos. Além disso, esses operadores nas casas de bomba monitoram visualmente o nível dos tanques. Então, é no tanque, o supervisor pergunta, o tanque está cheio ou está vazio? Aí, conforme essa informação, ele vai aumentando o bombeamento entre as diversas casas de bomba. Então, toda casa de bomba tem um tanque de armazenamento, como se fosse uma caixa d'água, mas é um tanque de armazenamento da vinhaça. Então, essa é a operação hoje. Acho que fica fácil, relativamente fácil, de imaginar a quantidade de erros em cima disso. O operador pode não estar disponível, pode ter algum problema de comunicação via rádio, ele pode estar ligando, como o supervisor não tem feedback do que está acontecendo nas casas de bomba, ele pode estar ligando mais, aumentando a potência dos motores a mais ou a menos, aumentando a potência dos resfriadores a mais ou a menos. Num caso dele aumentar muito a potência, você pode ter um problema dos motores, bombeamento, você pode ter um motor girando no vazio. Ou, a menos, você pode ter, o que é o pior cenário, um transbordamento do tanque, onde é passível, inclusive, de multas. No caso dos resfriadores, obviamente, se ele aumenta muito a potência dos resfriadores, ele pode ter um consumo muito excessivo de energia elétrica, desnecessário. E no caso de ele estar ligando uma potência muito baixa dos resfriadores, ele pode estar colocando vinhaça acima da temperatura que essa manta dos tanques suporta, essa manta pode estar sendo corrompida e essa vinhaça pode estar indo para o solo, causando algum problema ambiental, principalmente onde tem lençóis freáticos próximos. Usinas onde o lençol freático é muito próximo, só para ter uma ideia do tamanho do impacto, onde o tanque começa a ficar muito próximo da sua capacidade máxima, eles chegam a desligar, parar a produção de vinhaça, obviamente, com o risco de um problema ambiental maior. Então, um problema desse pode parar uma produção na usina. Então, esse é o cenário onde nós somos chamados para trazer uma solução para resolver esse problema. Obviamente, nós fizemos um mapeamento grande, primeiramente, para entender quais são os custos atrelados a toda essa operação. Cada casa de bomba possui aproximadamente 4 pessoas em turnos, 24/7. Então, é uma operação hoje muito intensa de gente. Um grande grupo hoje chega a ter de 150, 160 pessoas
trabalhando nesse processo. Então, é um volume muito grande, onde a qualificação é muito baixa e os erros acontecem com muita frequência. Então, o que nós fizemos? Nós desenhamos uma solução onde nós tivemos 2 grandes desafios. O primeiro desafio deles é outdoor e o segundo é indoor. Então, o primeiro desafio, obviamente, é como nós vamos combater esses erros, como nós vamos conectar todas essas casas de bomba na usina e na nuvem, para que possa ter uma operação centralizada, e como nós vamos, dentro da casa de bomba, conectar todos esses equipamentos, protocolos e motores, bombas, num sistema único. Então, o primeiro desafio, outdoor. O desafio outdoor é um desafio muito grande de distâncias. Então, essas casas de bomba chegam a estar mais de 30 quilômetros da usina e muitas vezes 30 quilômetros de uma para outra. Então, na hora outdoor, foi necessária uma análise topográfica bastante grande, avaliando quais as melhores tecnologias de comunicação sem fio para conectar essas casas, permitindo um alto volume de dados. Porque nós, nessa mesma rede, instalamos câmeras. Então, nós colocamos câmeras monitorando online 100% da área patrimonial da casa de bomba. Então, nós fizemos um estudo de rede de alta banda e de baixa latência para esse tipo de conectividade. Uma vez vencido as áreas topográficas e a conectividade das casas, onde nós aproveitamos um ativo também bastante interessante das usinas, que são as torres de vigia, para questões de incêndio. Então, nós usamos as torres de vigia. É aquela ideia, né? Sempre tentar o máximo possível utilizar o que já tem pronto. Que toda uma obra para que seja viável economicamente, que é o que nós chamamos muito de retrofit. Então, nós utilizamos o máximo de infraestrutura física e civil que já existia para a área outdoor, usando as torres das usinas e as torres de vigias. Nós conseguimos conectar todas as casas de bomba, e dentro das casas de bomba, nós montamos um painel com um elemento, um gateway da V2Com, que permitia multi-redes e multi-aplicações. Então, esse mesmo equipamento permitia, dentro da casa de bomba, conectar todos os inversores, soft starts, instalamos uma série de sensores adicionais, sensores de temperatura, sensores de presença, câmeras. Então, dentro da casa de bomba, nós instalamos redes Profibus, Modbus, Wi-Fi, para que pudesse conectar todos os elementos dela, concentrado num gateway, num concentrador único. Esse concentrador conectado à rede Wi-Fi de mais longa distância, para conectar nas outras casas de bomba, chegar na usina e chegar num sistema supervisório no cloud, instalado completamente na nuvem, permitindo uma central de operações monitorar todas as usinas. Então, você pensa num diretor agrícola, ele poder ter todo o processo de vinhaça de 20, 30 usinas controladas num dashboard único, num centro de operações. Então, essa foi a solução construída e os desafios das conectividades e integrações com esses protocolos legados. Então, o intuito para viabilizar, muitas vezes, economicamente, é aquela velha história, né? O custo da solução tem que ser menor do que o custo do problema. Então, para viabilizar, nós acabamos conectando e integrando todo o legado que já existe dentro dessas casas de bomba. Quais foram os benefícios? Só para ter um pouquinho aí a numerologia dos benefícios. Nós tivemos uma redução de água residual bastante alta, uma redução dos custos operacionais. Os operadores, passou a ser desnecessária a utilização de operadores nas casas de bomba, passando o operador central da usina operar as casas de bomba remotamente.
Então, uma usina convencional que tem 4, 5 casas de bomba, ela passou a ter um supervisor e uma equipe, dividindo uma equipe de emergência para atuação nas casas, se necessário. Então, um supervisor com um dashboard na usina controla todas as casas de bomba e essa informação também está centralizada na nuvem para controle corporativo. Tivemos essa redução de custos operacionais, uma visualização em tempo real das condições das casas de bombas e tanques. Nós instalamos sensores também nos tanques, não só por imagem, como vocês estão vendo nessa foto, mas nós instalamos também sensores que medem o nível do tanque. Então, o supervisor sabe exatamente quantos litros de vinhaça existe naquele tanque. Nós fizemos um mapeamento do formato do tanque, nível, e com um sensor único de altura, nós conseguimos indicar quantos litros tem nele. O sistema passa a controlar automaticamente a quantidade de vinhaça que tem em cada tanque, deixando o mais baixo possível o tanque que fica mais próximo da usina e mais cheio os tanques que ficam mais próximos do campo. Esse controle também é todo automático, aumentando e diminuindo a potência das bombas e dos motores para poder balancear esse nível de líquido de vinhaça em cada um deles. Então, esse controle centralizado permitiu isso, intervenção imediata em casos de falha. Então, qualquer problema nos motores, qualquer problema nos resfriadores, qualquer invasão, uma vez que nós temos a câmera com detecção de movimento, geram alarmes, sensores de presença, para poder também fazer uma segurança patrimonial, controle do processo e relatórios gerenciais. Compilando alguns meses desse projeto, nós chegamos num TIR projetado de 64%, medido, né, de 64%, e um retorno aproximadamente em 2,4 anos. Esse foi um case real, instalado no interior de São Paulo, onde nós podemos observar esses números, e agora a gente está no projeto de expansão para todas as demais usinas. Então, esse é um... Então, agora a gente abre, retorno para a Laís. Obrigada, Guilherme. Eu vou começar perguntando aqui uma direcionada ao Otávio. O Adam pergunta, qual grande benefício pode ser obtido com a variação de velocidade de ventiladores e bombas por inversor de frequência, e por quê? Bom, devido ao conjugado resistivo, como eu falei, né, e o Goddard ser quadrático, então, vamos dizer, com baixa velocidade é exigido pouco torque do motor, né? Então, você consegue, em função que a potência, basicamente a velocidade, né, vezes a rotação, você consegue, quando você diminui a velocidade, está exigindo pouco torque e pouca potência do motor. Então, por isso que a energia, você consegue essa economia de energia, né? E o inversor também ele trabalha com uma relação que chama U/F. Quando você diminui a velocidade do inversor, você está diminuindo a tensão dele, certo? A frequência e a tensão, elas diminuem e aumentam simultaneamente. Então, por exemplo, se o motor está trabalhando a 60 Hz, a 440 volts, se você reduzir para 30 Hz, a tensão nos terminais do motor que o inversor vai enviar é 220 volts. Então, também a potência, em função disso, ela é menor. Menor a corrente, potência menor a corrente, e menor a tensão, você tem uma potência menor. Ok? Ô, pessoal, só fazer um complemento à resposta do Otávio. Pois não. Quando você coloca um acionamento de inversor de frequência no motor, né, no motor para partir um ventilador, por exemplo, são dois pontos, eu acho que, né, Otávio? Primeiro ponto é a partida suave, né, principalmente quando você tem uma elevada inércia, né? Você consegue reduzir o impacto na sua rede por essa partida suave, ok? Uma rampa de aceleração mais tranquila, tanto para o motor quanto para o equipamento.
E complementando a questão da potência, né, aquilo que o Otávio colocou antes, a potência consumida pelo motor, ela varia com o quadrado da rotação, correto? Com o cubo da rotação. Ou seja, se você reduz 10%, né, a sua economia de energia ela é significativa para o seu sistema, tá? Quando utiliza uma inversor de frequência. Ok? Obrigada, Otávio e Eduardo. Tem uma pergunta agora para o Godoy. O Marcelo faz a seguinte pergunta: qual o ganho médio em torre de médio porte? Bom, em torres de médio porte, a gente tem um ganho aí entre 40% e 50% tranquilamente, tá? Por conta, você substituindo o conjunto do motor antigo por um motor novo, né? O IR4, que é o Super Premium, e também a aplicação do inversor de frequência, seja o 701 ou o 11, tá? O ganho é expressivo. Então, ele gira entre 40% e 50%, depende da área que você se encontra. E também das temperaturas, obviamente, né, de entrada e saída da torre e os setups que você vai colocar. Obrigado pela pergunta. Godoy, pode continuar. O Eliseu Marcondes pergunta o seguinte: a solução VEG de eficiência em torre de resfriamento só pode ser feita com o modelo VEG CFW 701? Não. A gente colocou ali o 701 porque é o inversor dedicado para esse segmento, vamos falar assim, que é do HVAC, né? Refrigeração e aquecimento, na qual o equipamento torre de resfriamento ele está incluso. Mas não, dá para fazer também com 500, que é um inversor para potências menores, e também um inversor bem enxuto, bem compacto, tá? E também dá para fazer com 11, dependendo da comunicação que você tiver aí na tua usina, ou da potência que a gente estiver falando, tá? Então, respondendo, não é só com o 701, pode ser feito com a família 500 e também com o CFW 11, tá bom? Obrigado pela pergunta. Legal. Obrigada, Godoy. Uma pergunta agora para o Eduardo. O Cristiano Souza pergunta: por que precisa de ventilação forçada nesse motor, sendo que o intervalo que tem muita carga e exige mais motor é curto? Então, pessoal, no caso da centrífuga, né, imagino, né, Cristiano, essa aplicação, quando você coloca ele na rampa de aceleração da centrífuga e na rampa de desaceleração da centrífuga, são regiões onde a corrente média ela fica acima da corrente nominal do motor. Então, ou seja, se você for olhar assim em termos de tempo, né, durante o ciclo, né, a somatória das correntes durante o ciclo, elas precisam ficar em torno da nominal. Então, para que o motor consiga ter uma troca térmica, né, suficiente, ou seja, consiga dissipar a energia gerada durante a aceleração, por exemplo, é importante que o motor ele consiga manter o fluxo de ar constante sobre a aleta, né? E vale lembrar o seguinte: quando estou na etapa de carregamento e descarregamento, eu estou em baixa rotação. Então, se fosse autoventilado, por exemplo, né, o motor ele não teria uma vazão constante de ar nesse momento, suficiente para dissipar a energia gerada naqueles picos que eu coloquei antes da apresentação. Então, ela é fundamental, principalmente para manter essa condição, né, de troca térmica do motor de forma constante e garantir a sua qualidade térmica, né, na operação. Obrigada, Eduardo. Mais uma pergunta para o Otávio. Qual a principal diferença entre o circuito de potência dos inversores regenerativos e convencionais? Então, a grande diferença é que o que faz com que fique bem aplicado aí essa aplicação da máquina é que o inversor regenerativo ele possui uma ponte de IGBTs. E o inversor convencional ele possui uma ponte de diodos. Então, o inversor regenerativo, essa ponte de IGBTs, ela é bidirecional. Ela permite que a energia, quando está frenando a centrífuga, essa energia ela retorne pela rede por essa ponte de entrada. Então, essa
é a principal diferença. Além do mais, outra, o inversor regenerativo não gera harmônicos, né? E regenera essa energia para a rede, como eu demonstrei. Otávio, vou seguir com mais uma pergunta para ti. Quais os problemas associados ocorrem quando é aplicado o inversor convencional no acionamento de centrífugas automática? Então, o problema são dois problemas associados. Um problema é pela frenagem da máquina, né? O motor ele tem que frenar muito rapidamente, vai ter essa regeneração. No inversor convencional, você precisaria conectar um ficante econômico com uma resistência de frenagem, uma frenagem geostática, uma resistência enorme, né? Se for, por exemplo, se fosse um motor de 500 HP. Então, foi uma coisa anti-econômica, né? E então, tecnicamente não viável, né? Pelo número de ciclos também, que são muitos. Então, você tem muitas frenagens de 1 hora, 25 a 30 frenagens. E o outro problema é em relação às harmônicas também. Porque o inversor convencional, por exemplo, o inversor de 500 HP, se você tiver 2, 3, 4 máquinas, né, já são 2.000 HPs, eles geram harmônicas, né, para a rede. Isso é uma característica de qualquer inversor convencional. E já com o inversor regenerativo, ele resolve esse problema das harmônicas, você não vai ter, né, pela ponte retificadora, que deixa em fase a corrente lá, com fator de potência praticamente 1. Resolve a questão da frenagem, precisa dos ciclos produtivos, né? Você precisa frenar rapidamente, acelerar rapidamente a produção. E ainda você consegue, na frenagem, aproveitar essa energia e mandar de volta para a rede. Então, é um inversor que essa grande diferença, né, do convencional para o inversor regenerativo. Com esses benefícios. Obrigada, Otávio. Bom, nós encerramos então aqui a nossa rodada de perguntas. Vamos finalizando também o nosso webinar. Agradecemos muito em nome da WEG a participação de todos vocês. Informamos que esse vídeo será disponibilizado no nosso canal do YouTube dentro de 1 ou 2 dias, no youtube.com/vegvídeos. Esperamos vocês no próximo módulo. Obrigada e bom dia a todos.